para o povo ali de Israel, ele estava trazendo conforto, né, esperança sobre aquele povo que estava ali enfrentando o exílio na Babilônia, e eles estavam exaustos e sem esperança e longe de casa. A exaustão, né, a exaustão costuma tirar de nós a esperança. Ela costuma nos fazer com que a nossa visão fique limitada só ao que estamos vivendo, porque o que estamos vivendo está muito concreto, né? Está muito nítido o que acontece ao nosso redor. Mas quando nós entendemos que nós podemos ir até o Senhor, né? Que este versículo também nos lembra e nos traz o conhecimento de quem é Deus. Isaías está trazendo ali sobre o povo o conhecimento de quem é Deus. Então, Deus é conhecido por trazer conforto e esperança. Deus, ele é conhecido por libertar. Deus é conhecido por renovar. Deus é conhecido por restaurar. Deus é conhecido por mudar o cativeiro. Deus é conhecido por mudar histórias. Deus é conhecido por fazer grandes obras. E na minha vida e na sua vida não é diferente. Então, Isaías estava ali falando com o povo que eles deveriam animar os corações dele, trazer sobre o coração dele a esperança, né? E quando nós trazemos sobre o nosso coração essa esperança, parece que o problema que estamos vivendo, a situação difícil que estamos enfrentando, parece que ela fica um pouco mais leve, porque ali não estamos mais caminhando sozinhas. Então, o convite de Deus nesta manhã é para que nós possamos depositar nele a nossa confiança, depositar nele a nossa esperança. Muitas e muitas vezes virá sobre a nossa mente essas questões, né, que trará sobre nós o, a dúvida, né, a questão da dúvida, mas você está passando por essa questão ali há muito tempo. Nossa, você está nessa luta há muito tempo, e cadê o seu Deus? E aí nós já conseguimos identificar de quem é essa acusação, né? Que é a acusação do inimigo. Porque quando for que vier sobre a nossa mente o pensamento que for destrutivo, que for para nos tirar da presença de Deus, né? Que for para roubar a nossa esperança, a nossa fé, esse pensamento não é de Deus. Ele não vem de Deus. O pensamento que vem de Deus, ele vai te dizer assim: ó, você não está sozinha. Eu estou com você. Eu te fortaleço, eu te ajudo. O pensamento do Senhor que vem para as nossas vidas vai ser sempre nos convidando a buscar força nele, sempre nos convidando a buscar renovo dele, sempre nos convidando a confiar nas promessas dele que ele fez para as nossas vidas. Então, eu quero nesta manhã, no nome de Jesus, falar com você, que você tenha um ouvido mais sensível, né, à voz do Espírito, e quando vier essas acusações, e quando vier esses pensamentos de dúvida, peça que o Espírito Santo, de maneira automática, traga sobre a sua vida este reconhecimento que não é o Senhor que está falando, para que você possa, de imediato, repreender e que este cansaço, né, que quando nós aceitamos esta acusação, o cansaço se multiplica, falta esperança, né, falta forças, aí você se fecha, você não quer nem ir no culto. Lhe falta força até para ir no culto. Você quer ficar quieta no seu canto, se fechar no seu canto e ainda coloca, né? Não, Deus entende. Deus entende sim. Mas Deus entende também que nós precisamos entender, né? Nós precisamos perceber todas as informações que nos é dada através dos momentos que nós nos reunimos para falar da palavra de Deus. Ela tem que ser ali guardada nos nossos corações, para que em momento oportuno a gente possa colocar em prática. E o momento oportuno vai ser as situações difíceis que nós vivemos, vai ser os momentos de adversidades, né, que nós ali estaremos enfrentando nas nossas vidas ou na vida das pessoas que nos cercam. Sempre teremos uma palavra de ânimo, mesmo estando desanimada, e daí quando você fortalece alguém, né, quando Deus te usa para liberar uma palavra sobre a vida de alguém, automaticamente você está sendo fortalecida. Você está fortalecendo e sendo fortalecida. Então, eu quero te convidar nesta manhã a trazer à sua memória que o Senhor pode te dar o conforto e a esperança que você precisa. Mas para que isso aconteça, é necessário que você se lembre das promessas e medite na palavra de Deus.
Porque esta fonte de energia e de renovação nós temos quando nós estamos buscando no Senhor. O Senhor é a nossa fonte de energia e a nossa fonte de renovo. Amém? Deus tem renovo para você. Está faltando energia? Deus tem energia para você. Mas se nós nos ausentarmos da presença dele, se nós não o buscarmos, como vamos receber esse renovo e essa energia? Hã? Porque aqui o texto está falando sobre o Senhor, não é sobre o que nós podemos fazer. O que nós podemos fazer, eu falei, que é identificar, né, as setas que forem lançadas sobre a nossa mente, porque essas setas, quando elas são lançadas, elas são para nos tirar mesmo, nos derrubar da presença de Deus. Porque as setas, elas vão trazer desesperança, ela vai trazer sobre a sua vida, ela vai roubar a sua energia, ela vai roubar o seu renovo, ela vai roubar a sua confiança, porque são pensamentos que não entram em harmonia com os pensamentos do Senhor. E aí a gente pode até lembrar que quando, se eu não me engano, é Jeremias que diz, né, eu que sei que pensamento que eu tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal, olha só. Pensamentos de paz e não de mal. Então aí a gente já consegue identificar quando as setas forem lançadas, os pensamentos forem lançados. Opa, Deus não iria me fazer me sentir assim. Então eu repreendo no nome de Jesus. Deus não me faria, né, eu estar aqui nessa situação. Opa, então essa situação aqui não está promovendo, ela não irá promover paz na minha vida, ela não irá promover renovo na minha vida. Então, identificar e mandar embora na autoridade e é no nome de Jesus. Porque a promessa de fortalecimento vem para nos conscientizar. A promessa de fortalecimento nos conscientiza e nos leva a reconhecer que a nossa fraqueza, ela deve ser depositada em Deus na esperança de que Ele traga sobre nós fortalecimento. Amém? Está precisando de fortalecimento? Seu consciente precisa entender, seu inconsciente também precisa entender que no Senhor você consegue, aleluia, fortalecimento e você consegue depositar nele a tua confiança. Então, há em Deus uma promessa de esperança, há uma promessa de conforto para as nossas vidas. Aí, Jeremias 29:11, essas mulheres são rápidas no gatilho. Glória a Deus por isso. Então, nós conseguimos entender, deixa eu ler o versículo aqui. Ó, diz assim, a Lu colocou que o versículo ajudou muito ela nos momentos difíceis que ela passou. E lhe deu coragem e força para caminhar. Olha só como a coisa muda de figura. Mas a coisa só muda de figura quando nós também mudamos a nossa mentalidade. Então, Deus está disponível para nos fortalecer quando as nossas forças faltarem. Mas para que esta força ela possa vir sobre as nossas vidas, né, é necessário que haja um, um movimento meu de ir até o Senhor. Então, o Senhor é aquele que tem a fonte de energia, que tem a fonte de renovo, mas eu preciso ir até Ele. Porque como eu vou ser renovada? Como eu vou ser fortalecida? Porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Vamos lá, agora a gente lê. Porque eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, olha só, e não de causar dano, olha que forte. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Olha só, meninas, que fantástico. Deus é a nossa esperança e o nosso futuro. E os planos que Ele tem para as nossas vidas são planos que irá nos levar para o futuro.
Glória a Deus. São promessas de que nós não estamos sozinhas. Olha como a coisa muda de figura quando a gente se permite ser cuidada por Deus. Quando a gente se permite que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas. Porque a ação de Deus, ela é completa nas nossas vidas quando nós permitimos que ele haja. Então, o convite, né, que Isaías está fazendo aqui ao povo, para o povo buscar esse fortalecimento nele, ele está dizendo: olha, vocês estão precisando de força, vocês estão cansados, vocês estão sem vigor, o Senhor pode te dar força, o Senhor pode tirar esse cansaço, o Senhor pode te dar esse vigor. E quando nós ouvimos tal convite assim, nos dá uma esperança grandiosa, um ânimo maravilhoso, não é verdade? Porque algo reacende dentro de nós. Mas para que essa promessa ela possa ser viva e eficaz nas nossas vidas, tem que haver um relacionamento. Deus quer se relacionar comigo e com você. E quando nós nos relacionamos com Ele, nós, aleluia, recebemos dele essa energia, recebemos dele esse renovo, e porque Ele é aquele que conhece e sabe das nossas limitações. Então, quando nós vamos até Ele, porque é absolutamente normal nós passarmos por esse momento que vamos nos sentir cansadas, exaustas, porque os dias são maus, né? Porque nós somos humanas, nós somos limitadas, nós passamos por situações difíceis, porque tudo vem sobre nós, porque o Senhor Jesus disse que nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo. E ter esse bom ânimo é eu chegar diante de Deus com a minha pouca força, com o meu pouco vigor, com a minha limitação, e falar: Senhor, olha para aqui como tua filha está arrebentada. Tem dia que eu falo: Jesus, eu não sou Mulher Maravilha, não. Não sou Mulher Maravilha, não, Senhor. Eu preciso de renovo, Pai. Eu preciso de força, Senhor. Me ajuda. Tá difícil aqui. O Senhor conhece a minha limitação, o Senhor conhece, né, as dificuldades que eu enfrento. Então, me ajuda aqui, Jesus. Olha como é diferente, né? De a gente pedir ajuda, é diferente da murmuração. Que é murmurar, me ajuda. Não, o senhor sabe. O senhor sabe. Não. É diferente, né? Quando a gente clama por ajuda, a gente vai ali se humilhando, né? Se chegando ali debaixo dos braços do Pai, preciso de um afago hoje, né? Preciso de um chamego hoje, preciso de um carinho hoje, Jesus. Preciso, Pai, porque o Senhor sabe, né? O que eu tenho passado, eu sei que o Senhor tem visto, mas me ajuda, está faltando força aqui para a caminhada. Mas é fantástico quando a gente entende, né, a nossa limitação, que a gente entende que nós precisamos do Senhor e vamos até Ele. E aí nós temos essa conscientização, né, e reconhecimento de que a nossa fraqueza, ela pode ser depositada em Deus, e quando ela é depositada em Deus, o Senhor gera em nós renovo e confiança. Amém? Porque nós pertencemos a Ele. A reflexão diz assim: há momentos que o esgotamento chega a ponto de parecer impossível continuar. Eita, Jesus, é verdade. A mente se sente saturada, o corpo pesa e o coração perde o ritmo. A psicologia descreve esse estado como exaustão emocional, quando o acúmulo de pressões ultrapassa a reserva interna de energia. Deus, porém, não espera que a força venha sobre nós. Ele se apresenta como aquele que fortalece, que sustenta quando nossas reservas chegam ao fim. Olha só, Deus não espera que a nossa força Deus, porém, não nos espera. Deus, porém, não espera que a força ou a reserva interna se esgote, né? Mas Ele está nos convidando a ir até Ele. Deus espera, né, que nós venhamos até Ele. Então, não espere as suas forças chegar ao fim.
Tá se sentindo cansada hoje? Vai hoje. Ah, eu fui hoje, não, ainda estou me sentindo cansada. Vai de novo. Ah, e vai de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Porque ele é a nossa fonte de energia, a nossa fonte de renovo, a nossa fonte de vigor. Então, vai até ele. E a pessoa do Espírito Santo vai lhe ajudar a conduzir nessa situação. Vai te dizer o que você precisa fazer, vai te dizer se é alguma coisa que você precisa renunciar, que está tirando, né, a sua paz, roubando a sua energia, tirando a sua confiança. Vai existir momentos, eu estou falando isso por experiência própria, viu? Que Deus vai te tirar todos os seus recursos. É porque ele é mau? Não. É porque ele está trabalhando algo em você para que você dependa exclusivamente dele. E aí você me pergunta, e agora o que é que eu vou fazer? Eu vou orar. Se eu estou vendo que a situação que eu estou vivendo está me conduzindo para que eu busque a Deus, eu não posso resistir. Eu tenho que ir de maneira imediata, urgente. Senhor, como é isso aqui? Eu estou vendo que o negócio aqui está se estreitando, Senhor. O que é que o Senhor espera que eu faça nessa situação? Ah, o Senhor quer que eu me aproxime, então eu vou me aproximar. Eu vou me aproximar, Senhor. Olha, Senhor, essa situação eu estou colocando diante do Senhor, porque eu estou vendo que foi o Senhor que estreitou. Eu estou vendo que foi o Senhor que fechou as portas. Eu estou vendo que foi o Senhor que permitiu que essa situação acontecesse. Eu estou vendo que é o Senhor que está conduzindo a minha vida. Então, me ajude e me dê graça, Senhor, para depender do Senhor e exclusivamente do Senhor. Amém? E aí, ó, os mistérios de Deus só compete a Ele. Se a gente quiser entender tudo, a gente vai ficar louca. Então, é confiar. A base de relacionamento com Deus é na base da confiança. Está cansado, vai, pede renovo e confia e descansa. Deus está tirando as suas bases, às vezes a sua base são pessoas. Deus está mudando o círculo de amizade ou tirando o círculo de amizade. Não se desespera, mulher. Porque Deus está forjando uma nova mulher. No início é desesperador para quem gosta de viver com muita gente. Quando eu fui perceber o que Deus estava fazendo isso na minha vida, me deu um desespero tão grande, porque eu sempre fui uma pessoa que gostei de ficar cercada de pessoas. Né, sempre a gente fazia. Eu lembro quando eu cheguei aqui em Campinas, tinha um pessoal que chegou, nossa, a gente se reunia todo fim de semana, era uma coisa. Traz aí o que tem na geladeira para a gente juntar aqui e comer. Era churrasco, era comida baiana, era isso, era aquilo, era aquilo. Aí Deus começou a levar um para um lugar, leva outro para outro, leva outro para outro, leva outro para outro, leva você para outro, e você chega em outro lugar, você não tem ninguém, é só você e sua família. E ali você aprende a viver mais com sua família, a desfrutar mais os momentos com sua família. E aí depois os seus filhos começam, né, a casar, a sair de casa, aí o cerco vai se fechando e você tem que entender que a fonte da sua alegria não pode estar nas pessoas, tem que estar em Deus. E aí depois você volta, talvez você volte, o cenário mude, né? Você começa a se relacionar de novo com as pessoas, você está inserido no meio de pessoas, mas Deus começa a tirar, né? As pessoas começam a ter outras motivações, outras preocupações, e o cerco começa a se fechar. E ali você acha, né, que não, não, tudo na sua vida, perceba que é uma ação de Deus. É Deus te preparando para a próxima fase. E quando a gente não entende que é tudo isso que está acontecendo, a gente começa a sofrer. A gente sofre quando a gente entende, mas sofre menos, porque a gente vai aceitando a vontade de Deus. Eu não sei porque eu mudei aqui o contexto, não sei por que não, eu sei. É o Senhor que está nos orientando nesta manhã. Então nós precisamos entender isso, né? Que no Senhor nós sempre encontraremos, né, este afago, no Senhor nós sempre encontraremos este aconchego, o cuidado. Mas para que a força de Deus venha sobre as nossas vidas, é necessário que haja o quê? Um encontro com Ele. É necessário que haja, né, um momento com Ele. Nós precisamos nos inclinarmos a obedecer ao Senhor e a depender exclusivamente do Senhor. Ele se apresenta como aquele que fortalece, que sustenta quando as nossas reservas chegam ao fim.
Sua reserva chegou ao fim hoje, o Senhor pode te fortalecer, te dar força e te dar vigor. Sua força não substitui olha só, a força de Deus não substitui a nossa. Ele nos reorganiza por dentro, tudo que foi falado aqui hoje, né? Reacendendo ânimo e clareza. Olha só, como às vezes a gente acha que você vê como essa falta de reorganização dentro da gente, como rouba a nossa força, como rouba a nossa energia. É porque quando nós nos relacionamos, acabou até que o que eu falei aqui se encaixou até no que está sendo, está fazendo parte aqui do momento de reflexão, que é necessário, né, que essa reorganização dentro de nós venha, reorganizar a nossa mente. E quando nós reorganizamos a nossa mente, que nós começamos a perceber, né, até o que foi falado aqui das pessoas que se afastam, das pessoas que mudam, né, e às vezes quando nós somos assim muito dadas, né, gostamos de estar muito presente com as pessoas, isso nos fere muito, isso tira muito a nossa energia, tira muito a nossa força. E quando a gente começa a perceber que se está acontecendo isso, né, foi o Senhor que permitiu, e a gente reorganiza isso tudo, a gente vai se reestruturando. E se reestruturar é você permitir a ação do Espírito Santo nas suas ações. As suas ações e o seu comportamento começam a mudar. E quando as suas ações e o seu comportamento se alinham com o Senhor, você não vai perder força, né, assim, com muita facilidade, porque você vai estar alinhada com o Senhor. E quando nós estamos alinhadas com o Senhor, né, nós cansamos sim, nós nos abatemos sim, mas não é com tanta força quando há uma reorganização, uma desorganização interna. Quando a organização interna acontece, né, nós conseguimos já de maneira imediata perceber a ação do Espírito Santo e nos alinharmos com o Senhor. Amém? Só que vai haver momentos também no dia que você vai precisar ficar sozinha para chorar. Isso é absolutamente normal. E aí você vai voltar, né, e no outro dia você vai ficar bem. Se isso persistir, busca uma ajuda de um profissional, de um médico, às vezes possa ser alguma falta de vitamina que seu corpo está precisando repor, alguma falta de algum hormônio. Sempre alinhar a sua vida, né, com o corpo, alma e espírito, né, sempre identificando os pontos que precisam ali. Se precisar de uma ajuda de um médico, não tem por que não ir, né? Vai e cuida, mas se você percebe que é algo mesmo que você, é com você e Deus, então se realinha com Deus. Permite que o Espírito Santo, permita que o Espírito Santo trabalhe e que este ânimo possa ser reacendido e essa clareza possa vir sobre as nossas vidas, sempre e sempre. Amém? Deus oferece vigor real, não motivação superficial. Não é motivação superficial, é um vigor presente. É vigor presente. Quando a gente olha e vê, eu estava num encontro de líderes regional e quando eu vi as mulheres com 70 e poucos anos, eu dizia, meu Deus, não acredito. Deu vontade de pedir para ver o RG. Umas mulheres com vigor. Falei, essas coisas é Jesus que faz. Nós temos no nosso meio também, na nossa igreja. É as mulheres com, com 70, com 60, que não parece. Você olha assim, olha que vigor. É o vigor do Senhor. É a força do Senhor, é o renovo do Senhor que veio sobre a vida delas. Né? E se veio sobre a vida delas, vem sobre as das mais novas também. Nos dá ânimo, nos dá coragem para chegar até lá. Amém? Então, a promessa de Deus de fortalecimento é para aquele que vai até Ele. Então, Deus tem promessa de renovo e de fortalecimento, mas nós precisamos ir até Ele. Amém? O exercício terapêutico diz assim: escrevam a área da sua vida
em que sente enfraquecimento. Depois, registre pequenos sinais de força que já apareceram, mesmo que discretos. Reconhecer essas evidências reforça a percepção de capacidade. Olha como é importante, como falamos lá no início, né? Você aí eu já tenho mais essa facilidade assim de pedir a pessoa do Espírito Santo. Falar, Senhor, como eu falei lá, né? Que se vem automaticamente vem sobre você um pensamento, você começa a perceber que não é um pensamento construtivo, que ele é um pensamento destrutivo, então o Espírito Santo já te faz perceber que não é o Senhor. E aí você já percebe e já, né, repreende ali a ação do inimigo. Mas se você tiver mais facilidade na escrita, fique à vontade. E ali você começar a perceber áreas de sua vida, né, que vem esse enfraquecimento e você levar a Deus em oração. Percebeu? Perceba, nós estamos em fase de construção. A vereda do justo é o salmo que diz, né? É como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, brilhando até esse dia perfeito. Então, nós estamos nesta vereda. E nós estamos brilhando. Este brilhar aqui é quando nós vamos crescendo em graça e conhecimento, percebendo as coisas que precisam ser trabalhadas nas nossas vidas, que precisam ser tiradas, né? Que precisam ser moldadas, que precisam ser ali ganhar uma nova roupagem. E aqui esse exercício serve para isso. Você perceber, né, áreas de sua vida que te enfraquece e você mandar embora no nome de Jesus. Não é para perceber e continuar, é para perceber e ir diante do Senhor, que é aquele que pode mudar a situação, que é aquele que pode mudar a circunstância, né? E ele vai começar a te dar estratégias para você vencer essa situação. Amém? Não é fácil deixar Deus trabalhar nas nossas vidas, mas também não é impossível. Por que não é fácil? Porque nós somos carnais. Né? É como Paulo disse, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero cometer, acabo cometendo. Às vezes a pessoa tem a dificuldade de guardar a língua, quando vai ver, falou pelos cotovelos, falou à esquerda, à direita, e depois aquilo vai lhe trazer um mal, uma consequência terrível. Então, é você perceber situações que trazem enfraquecimento, porque essa situação é muito profunda. Eu vou até preparar um estudo para a gente falando sobre as coisas que Deus odeia. Uma das coisas que Deus odeia é aquele que cria intriga, contenda, né? O maldizente é uma das coisas que Deus odeia. E às vezes, irmãos, nós trazemos isso sobre nós desde a nossa adolescência, né? E a gente acha que Deus não é suficiente para trabalhar, e Deus é suficiente, sim, para tirar todo e qualquer pensamento destrutivo, né? Tirar a palavra torpe dos nossos lábios, palavrão, né? E nos sarar. Caminhar com o Senhor é permitir ser sarado, é permitir ser trabalhado. Amém? Quem quer caminhar com o Senhor, ele vai passar por esses momentos que ele vai ali ser confrontado a mudar. A palavra de Deus nos confronta a mudar sempre. Mas esse confronto, que é quando a mudança vem, o fortalecimento vem. A mudança vem, o fortalecimento vem. Amém? Então, cerque-se de pessoas que vão te aproximar de Deus. Cerque-se de pessoas que, quando você expor o seu problema, ela vai te pegar pela mão e dizer: eu vou orar com você, eu vou te ajudar nisso aqui, você vai vencer. Cerque-se de pessoas que vai olhar para você e te dizer assim: olha, você não está sozinha. Deus está trabalhando na sua vida, Deus irá te ajudar. Faça isso. Cerque-se de pessoas que te aproximam do seu propósito, que te aproximam de Deus. Amém? Porque quando o oposto acontece também, as suas forças vão embora. Olha só como é forte isso. Provérbios 4:18. Mas é Provérbios, eu achei que era Salmo. A vereda do justo. Então, cerque-se de pessoas que irão te aproximar de Deus. Amém? Porque o Senhor está falando conosco nesta manhã, que às vezes todo esse cansaço vem
Porque olha o ciclo de amizade que você escolheu. Olha o cenário à sua volta, porque tudo isso interfere também, tá bom? A, a escrita de trás diz assim: derrame aqui o seu cansaço e as suas buscas por força. É um momento de intimidade entre você e Deus. O Espírito Santo nos mostra quem pode nos ajudar, sim, com certeza. Chega um tempo, minhas irmãs, que não tem para onde correr. Não adianta mais lutar, não, viu? Tem que mudar, tem que fazer diferente, porque é bênção para as nossas vidas. Porque o pensamento que Deus tem é de quê? De paz e não de mal. Para nos dar um futuro honroso, um futuro, aleluia, grandioso. E no futuro grandioso, essas pequenas raposas não podem ir conosco. Elas têm que ficar no passado, porque a nossa vereda, eita glória, é dia após dia. Use estas linhas para expressar o que tem drenado sua energia e aquilo que você deseja entregar a Deus. Escreva com sinceridade, sem medir palavras, permitindo que o coração encontre alívio ao colocar no papel aquilo que estava cumprindo, comprimindo dentro de você. E quando oramos, deixa eu ver o que a Jéssica colocou aqui. E quando oramos, ele nos aproxima de pessoas que nos fazem estar mais perto dele. É verdade. Isso é verdade. Ande com uma, com duas, mas que essa uma, essa duas seja cheia de Deus. Eita glória. Seja cheia da presença que lhe motive, que você olhe assim, fale, Jesus mudou a vida dessa mulher, vai mudar a minha também. Jesus mudou a maneira dela pensar, dela agir, vai mudar a minha também. E a prática espiritual, ela está nos chamando a fazer a seguinte declaração: Deus fortalece o que está fraco em mim. Deus fortalece o que está fraco em mim. E aí a gente pede o quê? Espírito Santo, me mostra aqui, Senhor, o que está fraco em mim, o que é que eu preciso fazer. Se é algo externo, se é algo interno, me mostra, Espírito Santo. E Ele vai te mostrar, e Ele vai te conduzir. Amém? Vamos orar, agradecendo ao Senhor por esta rica oportunidade, por esse direcionamento do Senhor sobre as nossas vidas. Pai amado, nós te damos graças nesta manhã, pela direção que a tua palavra sempre nos traz, Senhor, sempre nos orienta, sempre nos leva a viver em verdade, em fé, em justiça, ó Deus, e cumprindo a tua vontade e o teu propósito. Deus, que nós possamos mergulhar em Ti, porque o Senhor é a nossa fonte inesgotável. No Senhor encontraremos ânimo, no Senhor encontraremos vigor, no Senhor encontraremos forças, no Senhor encontraremos esperanças. Mas queremos te pedir nesta manhã, Pai, se há algumas raposas no nosso meio, que seja, que faça parte da nossa estrutura emocional, que faça parte do nosso homem, ou que faça parte do nosso contexto de amizades, de pessoas que convivemos, e acabamos que às vezes estamos muito bem e começamos a participar de conversas ou situações que são ali colocadas, e essas conversas e essas situações, quando termina, rouba a nossa força, tirou de nós a esperança. Queremos te pedir clareza, clareza, discernimento e sabedoria, Senhor, para selecionar com quem andaremos, para selecionar, Senhor, com quem ouviremos, o que ouviremos, porque às vezes estamos bem, às vezes as pessoas que nos cercam, nem sempre, Senhor, mesmo que elas te sirvam, nem sempre elas irão querer o nosso bem. Infelizmente, existem pessoas ainda que o seu Espírito Santo não trabalhou, mas que quando percebem que na vida de outras pessoas está havendo um crescimento, ao invés de elas se alegrarem com o crescimento que está sendo ali notório, elas lançam a palavra querendo denegrir, querendo oprimir, tirar do propósito, dizer que a pessoa está querendo ser mais santa.
dizer que a pessoa está querendo se destacar. E às vezes isso tem causado mal, Senhor, às tuas filhas. Eu quero te pedir, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor nos encoraje nesta manhã. Assim como o Senhor selecionou homens para estar ao seu lado, mas 3 estavam mais próximos. Eu quero te pedir nesta manhã, Pai, no nome de Jesus. Talvez a força de algumas mulheres aqui nesta manhã seja estar cercadas por pessoas. E talvez nesta manhã ou durante o percurso daqui para frente será necessário viver mais a quietude, viver mais os momentos em família, porque relacionamentos que algumas, possa ser que nesta manhã estão tendo, não estão sendo saudáveis, não estão fazendo com que elas permaneçam firmes na tua presença, mas estão trazendo contaminação sobre a mente, sobre o coração, palavras com duplo sentido, que tem entristecido a pessoa do teu Espírito Santo. Mas nós te pedimos nesta manhã, Pai, perdão, em primeiro lugar, nos perdoa, nos purifica e nos encoraja a fazer o que é certo. Nos encoraja, Senhor, a fazer o que é certo, porque é isso que o Senhor espera de nós. Quando o conhecimento chega até nós, aliar em nossas vidas um poder de escolha, de continuar da mesma maneira, ou, Senhor amado, fazer a tua vontade para que possamos prosseguir. E neste processo que nós iremos prosseguir, a nossa força não será mais drenada por algo que ouvimos, porque estaremos ali, Senhor, obedecendo a pessoa do teu Espírito Santo. As setas malignas que o inimigo lançar, iremos aprender a identificar e mandar embora na autoridade que é no nome de Jesus. Se o nosso corpo não estiver bem e nós percebemos que nós estamos alinhadas contigo e com a tua palavra, iremos buscar também a ajuda de um profissional. Eu quero te pedir, Pai amado, no nome de Jesus, clareza. Traz clareza sobre cada uma de nós nesta manhã. Traz, Senhor, no nome de Jesus, fortalecimento e renovo. Seja renovada, seja fortalecida no nome de Jesus. E que o Senhor te encoraje a fazer o que você precisa fazer. Amém?